Ora boas, para este vídeo eu escolhi falar acerca de crenças conflituantes ou crenças incongruentes. Hum, Vocês já alguma vez repararam em pessoas que ora dizem uma coisa, ora dizem outra completamente contrária, em termos de crenças ou em termos de perspectivas? E eu sou a favor de nós estarmos abertos para a mudança, com a cultura consciencial, com a admissão de possibilidades, com a admissão de hipotético existente, seja o que for, e uma pessoa está simplesmente aberta para a mudança. Se algo provar ser mais adequado relativamente à realidade, ou seja o que for, ou mais construtivo, produtivo, positivo, uma pessoa mudar. Acho que é bom mudar. Acho que se deve dar dignidade ontológica à mudança. Mas já repararam que há pessoas que. Há pessoas, e isso pode acontecer connosco também, se não estivermos atentos, já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, que ora dizem uma coisa, ora dizem outra completamente contrária, que é onde se mostra muita incongruência, onde uma contradiz a outra, porque ser contrário é diferente de ser contraditório. E porquê é que isto acontece com muita frequência? Isto acontece porque, por vezes, nós refletimos pouco. O que existe com muita frequência é demasiado, ou até aquilo que se diz com aquilo que se pratica. Que é incongruência entre crenças e palavras e ações. Um, o que acontece com muita frequência e o que existe em demasia, ou existe neste caso, ou falta muito, é falta de vida interior. Falta de. E o que é que quer dizer com isto? Falta de vida, de consciência interior, de autoconsciência. Falta de reflexão, falta de introversão, porque ser extrovertido é o contrário de ser introvertido. Ser introvertido é diferente de ser tímido. Timidez é diferente de introversão. É estar virado para dentro. Uma pessoa que passa a vida toda assim, não para um bocadinho para pensar, está sempre a falar, fala demais, que é aquele fala barato, entre aspas, e fala muito e às vezes não diz nada, e está sempre. É um vício, é compulsivamente falar. É aquela questão. Há pessoas que têm alguma coisa para dizer e depois decidem falar, e há pessoas que querem falar e depois arranjam alguma coisa para dizer. E quando uma pessoa sente essa necessidade compulsiva, está sempre a falar, está sempre a fazer alguma coisa, uma pessoa não para e tem de sempre ir aqui e ali, uh, essa pessoa perde muitas vezes a possibilidade, ou nega-se a possibilidade de analisar as hipotéticas incongruências nos seus pensamentos. Ter um bocadinho de tempo, às vezes, para pensar. Claro que é básico sentir, mas neste caso vou falar acerca disso, vamos centrar a falar acerca disso. Para pensar, para refletir, para desconstruir, para analisar as suas crenças e o hipotético conflito ou a hipotética incongruência que possa existir dentro das suas crenças, dentro hum, da sua consciência. Uh, porque é muito importante. Nós temos congruência nos nossos pensamentos, temos lógica, não caímos no absurdo. Não é fácil, nós não somos perfeitos, há sempre crenças que uma pessoa não dedicou tempo para elas, para analisar se são congruentes, faz sentido, não faz sentido, seja o que for, se, se sustentam ou assim. Não dá para apanhar tudo, mas dá para apanhar muita coisa se nós dedicarmos tempo para isso. Se nós refletirmos acerca das nossas crenças, a ver se elas batem certo. Porque às vezes uma pessoa acredita numa coisa, mas depois acredita noutra que entra em conflito com esta, que demonstra a incongruência entre uma ou da outra. E além de haver incongruência muitas vezes dentro do próprio pensamento, dentro da própria consciência, entre umas crenças e outras, existem incongruências entre pensamento, aquilo que se diz e aquilo que se faz. E não só naquele âmbito, olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Nós precisamos de ganhar mais vida interior. Porque às vezes uma pessoa passa o tempo todo, é um trabalho que às vezes nem gosta. É o ginásio, as aparências, cada um à sua maneira, o futebol, o manicure, pedicure, tudo bem, não tem problema nenhum. E não se dedica um único tempinho para se pensar acerca, ou até para se sentir se está feliz ou não, mas para se pensar acerca das próprias crenças, se elas têm conflito, se não têm, se elas têm congruência ou se não têm. E porquê é que eu criei, por exemplo, a teoria em termos de lógica da logicidade?
os três princípios fundamentais da lógica, que seriam eles, ou que são a diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade, que se encontra, por exemplo, na obra Ensaio sobre o Individualismo que eu escrevi. E já vou explicar porque é importante nós procurarmos congruências dentro das nossas crenças. Congruência e sustentabilidade, ou tentar minimizar o conflito entre as coisas, entre as nossas crenças, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas preferências, seja o que for. E em adequação com as nossas escolhas, com as nossas ações, com a nossa oralidade, o logofonocentrismo. E em que é que consistem esses princípios fundamentais da lógica que são importantes para pensar a lógica num sentido geral e o mais abrangente quanto possível? Primeiro, uma pessoa pensar nos princípios da lógica falados por Aristóteles, por exemplo, que é o princípio da identidade. Tudo é idêntico a si mesmo, por exemplo, e o princípio da não contradição, algo não deve ser ou não pode ser, ou não ser e não ser ao mesmo tempo. Também há o terceiro excluído. Uma pessoa percebe que as coisas devem ter congruência. Nossas crenças, neste caso, uma pessoa puxar esses princípios para o âmbito da consciência e das crenças, devem ter congruência. As crenças que uma pessoa tenha dentro de si, da sua consciência. E quando uma pessoa pensa, por exemplo, num dos princípios que eu criei, o princípio básico, o fundamental, o primeiro, a diversidade elementar, então, uma logicidade, que é uma potencialidade lógica, uma realidade lógica, uma hipoteticidade lógica, depende, a prioristicamente convém ter abertura. A diversidade elementar, uma logicidade precisa ter vários elementos. Congruência correlativa. Esses vários elementos necessitam ter congruência entre eles, correlativamente. E sustentação pela totalidade, que é o mais difícil, muitas vezes utópico, que é haver a diversidade elementar, como é óbvio, haver congruência correlativa entre essa diversidade elementar, que são crenças, pensamentos, seja o que for, nomeadamente crenças, neste caso, sistema de crenças. A sustentação pela totalidade é dentro da totalidade desses elementos. Então, uma pessoa procurar ao máximo fazer com que as nossas crenças, todas as nossas crenças, no sentido geral, façam sentido entre elas. Ou tenham, não se contradigam. Não haja contraditório entre elas. Apesar de uma pessoa haver aquela dialética que uma pessoa deve ter consigo mesmo, pró, contra, a tese, a antítese, para perceber ao máximo, para haver evolução, nós vemos ao máximo, e essa evolução é a partir de uma evolução, não só de um crescimento de saberes, mas na potência de crenças que não estejam em conflito. E eu acho que isto é muito importante para quê? Para o âmbito académico apenas? Para o âmbito filosófico e estritamente lógico? Não, acho que é importante para todas as pessoas. Todas as pessoas devem dedicar um tempinho, já que não dedicam tempo, por exemplo, para meditar, mas pelo menos dedicar um tempinho para procurar as hipotéticas incongruências, as hipotéticas incoerências, nas próprias crenças. Porque acreditar em algo e não acreditar em algo ao mesmo tempo é conflituoso. Claro que uma pessoa tem as suas dúvidas, mas pronto. No sentido de ter pensamento mais racional, lógico, seja o que for. Eu acho que é muito importante nós dedicarmos um tempo do nosso dia, não apenas a viver coisas que, se uma pessoa for a ver, isto já em termos de filosofia ética para a felicidade, às vezes dedicando tempo demais para coisas que não realizam ninguém, que são futilidades, às vezes são fugas inconscientes da frustração que se sente e que se precisa resolver, mas pronto, isso é outra coisa. Dedicar um bocadinho de tempo para procurar as incongruências, a ver se elas existem incongruências dentro do nosso sistema de crenças, entre as nossas crenças, e procurar resolver nestes conflitos e procurar crenças mais congruentes, mais adequadas relativamente à realidade, ver se está tudo bem, se está atualizado, se faz sentido continuar a acreditar nisto, se faz sentido deixar de acreditar naquilo, e perceber se também, que é muito importante, se as nossas crenças, ou se as nossas ações refletem profundamente as nossas crenças. E isso acho que é mesmo muito importante. Porque sim. Porque é a nossa consciência que está em causa, é a nossa felicidade que está em causa, é até uma questão ética e é um dever que acho que nós temos connosco próprios. E nós devemos procurar honrar esses compromissos que nós devemos, a entender, criar dentro de nós mesmos. E ganhar um bocado mais de vida interior. Enriquecer intrinsecamente, emocionalmente, intelectualmente, culturalmente, seja o que for. Mas ganhando de vida interior. Parando um tempinho, em vez de andarmos sempre a fazer coisas sem saber bem porquê, parando um tempinho para pensar acerca do que é que nós usamos na nossa vida,
temos crenças conflituantes, se andamos a pôr em prática aquilo que acreditamos profundamente, ou se não andamos a pôr em prática porque andamos distraídos, porque às vezes nós vivemos a vida toda, não há felicidade, não há realização, distraídos e a fugir daquilo que sentimos, a fugir a nós mesmos. E às vezes até fugir do próprio pensamento. E há muitos vícios em que para onde uma pessoa se empurra para fugir de alguma coisa. E acho que devemos, terapeuticamente e filosoficamente, deixar de fugir, começar a enfrentar e dedicar um tempinho por dia ou por semana, ou seja o que for, para refletir, para fazer um movimento de introversão, de virar para dentro. E às vezes, em vez de andarmos sempre a apontar defeitos, incongruências e descobrir coisas, entre aspas, nos outros, olhar um bocado mais para dentro. Eu acho que isto é filosoficamente muito enriquecedor. Olhar um bocadinho mais para dentro. Porque às vezes uma pessoa quer ver nos outros exatamente aquilo que não gosta de ver em si ou que não quer ver em si. Também existe este efeito. Portanto, a grande questão aqui, a grande reflexão é procurarmos as incongruências, os conflitos que possam existir dentro das nossas crenças. Dedicando um tempinho para olhar para dentro. E para fazer uma análise, uma desconstrução intelectual relativamente ao próprio sistema de crenças dentro da própria consciência. Acho que é importante também. Claro que é muita coisa, muito mais coisas que são importantes fazer na vida, mas eu decidi falar neste vídeo acerca disto. Portanto, fica aqui uma pequena desconstrução e análise filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.